partir das demonstrações financeiras de uma empresa, nomeadamente a demonstração dos resultados com algumas alterações, vamos aprender neste vídeo a calcular o ponto crítico das vendas, bem como a margem de segurança. Aproveitamos e falamos também do grau de alavanca operacional, do grau de alavanca financeira e do grau de alavanca combinada. Antes quero começar por lhe agradecer o facto de estar a visualizar este vídeo. Sejam muito bem-vindos à Certform Escola de Formação Prática. Eu chamo-me Miguel Fragoso, sou economista e contabilista certificado e sou formador nas áreas da contabilidade, fiscalidade, finanças empresariais e gestão de negócios. Na Certform Escola de Formação Prática sou formador de um amplo conjunto de cursos. Pode consultar os cursos da Certform em certform.pt. Desenvolvemos formação e-learning e formação live streaming. A formação live streaming, com datas de início já marcadas, no calendário de formação pode consultar as datas dos cursos para as próximas semanas a iniciar. Quanto aos cursos, eles podem ser ministrados, como referi, na forma e-learning e na forma live streaming. Em e-learning temos vários cursos. Aquilo que caracteriza os cursos de formação ministrados na forma e-learning é que quando o formando faz a sua inscrição, imagine que pretende fazer a sua inscrição no curso pós-universitário de especialização em contabilidade, fiscalidade e finanças empresariais. Ao entrar na página tem informações detalhadas sobre a formação. Objetivos, conteúdo programático, formador e, no final, a página onde consta a ficha de inscrição, para que possa preencher a ficha e enviá-la. E quando é enviada a ficha e realizado o pagamento, tem imediatamente acesso, através das credenciais que lhe são atribuídas, à plataforma e-learning da Certform e pode começar imediatamente o seu percurso formativo, fazendo ao seu ritmo, de acordo com a sua disponibilidade e, claro, a partir de qualquer parte do mundo. A formação live streaming funciona com sessões síncronas, ou seja, com sessões em tempo real. E dessa forma, os cursos em live streaming são ministrados a partir do Zoom, a partir do Teams, dependerá do respectivo curso, e a partir dessas plataformas os cursos são realizados em tempo real, com sessões síncronas. E por isso temos uma data de início para cada uma das ações de formação e essas datas de início podem ser consultadas no calendário de formação. Quer seja e-learning, quer seja live streaming, os cursos da Certform Escola de Formação Prática podem ser feitos a partir de qualquer parte do mundo. Neste vídeo vamos falar sobre como se calcula o ponto crítico das vendas e eu vou começar por dar uma primeira noção intuitiva daquilo que é o ponto crítico de uma empresa. Bom, este é o manual de análise de risco a partir de ponto crítico, margem de segurança, grau de alavanca operacional, financeira e combinada. E vamos ver aqui numa estrutura gráfica uma forma intuitiva, inicialmente, de percebermos aquilo que é o ponto crítico das vendas. Na verdade, as empresas têm um volume de vendas total. O chamado volume de negócios, se estivermos a contemplar as vendas mais as prestações de serviços, caso a empresa tenha as duas, ou apenas uma delas. O volume de negócios, assim, de forma crescente, nesta linha que estamos aqui a identificar com V, volume de negócios. Mas para desenvolver a sua atividade e alcançar volume de negócios, vendas, as empresas necessitam de suportar gastos. Esses gastos podem ser fixos e temos esta linha azul paralela ao eixo do X de gastos fixos ou então gastos variáveis. E os gastos variáveis são aqueles
que, como a própria palavra assim identifica, vão corresponder àqueles gastos, àquelas despesas que variam em função da quantidade de produtos fabricados, das vendas, dos serviços prestados. Aumentando o volume de vendas, aumenta o valor dos gastos de natureza variável. Se somarmos os gastos variáveis com os gastos fixos, temos os gastos ou os custos totais. Esta linha aqui identifica os custos totais da empresa. O ponto crítico é aquele ponto em que o volume das vendas iguala os gastos totais. Um ponto crítico das vendas em valor é, assim, um indicador financeiro que permite determinar o volume de vendas necessário para cobrir totalmente os gastos fixos e os gastos variáveis da empresa, os gastos totais da empresa, resultando assim num equilíbrio em que não se gera nem lucro nem prejuízo. Neste ponto de cruzamento entre o volume de vendas e os gastos totais da empresa, não há lucro nem há prejuízo. Obviamente que quando o volume de vendas está acima da linha dos custos totais, estamos na zona de lucro. Caso contrário, se os custos totais que estamos a identificar estiverem acima do volume total de vendas, estamos na zona de prejuízo. E, portanto, é fundamental numa empresa nós calcularmos qual o ponto crítico das vendas. E para tal vamos dar aqui um exemplo. Eu vou apresentar uma demonstração financeira, uma demonstração dos resultados que foi adaptada para se poder calcular efetivamente um conjunto de indicadores, nomeadamente o indicador ponto crítico, mas também a margem de segurança e os graus de alavanca, quer operacional, quer financeira e depois combinada. Essa demonstração dos resultados vai ser agora apresentada e, portanto, temos aqui uma demonstração dos resultados relativamente a um triênio. O período 2021, 2022 e 2023. E depois a média dos 3 anos. E vamos fazer a nossa análise a partir da média. Em termos de interpretações, vamos fazer aqui uma análise da média do último triênio. Bom, a demonstração dos resultados, ela começa pelas vendas e serviços prestados. E, portanto, temos aqui os volumes, os valores de vendas e serviços prestados ao longo do respectivo triênio. E depois, calculando a média, bastou somar as vendas de 2021 com as vendas de 2022, as vendas de 2023 e depois dividir por 3 e ter assim a média do volume de negócios do triênio. Obviamente que nós vamos calcular os indicadores período a período, mas depois a nossa análise vai ser feita através da média e aquilo que se interpretará para a média depois poderá analogamente se estender em termos conceituais aos períodos isoladamente. Bom, relativamente a esta empresa, para além das vendas e serviços prestados, há aqui outras componentes de rendimentos que vão ampliar aqui o volume de vendas da empresa, nomeadamente, portanto, ampliar o volume de rendimentos da empresa, assim melhor dizendo, nomeadamente os subsídios à exploração que a empresa terá recebido do Estado, trabalhos para a própria empresa e outros rendimentos que se cifra assim aquilo que se chama um total da produção que contempla não só as vendas, mas mais algumas das componentes de rendimentos, ora elencadas assim, e temos um total da produção desta forma já determinado por soma das componentes de rendimentos assim definidas. Agora, é importante para calcular o ponto crítico determinar os gastos variáveis e os gastos fixos. Como eu disse, os gastos variáveis de uma empresa correspondem àqueles gastos que variam em função das vendas e dos serviços prestados. Exemplos típicos de gastos variáveis são o custo das mercadorias vendidas
efetivamente que vão variar em função das vendas, mas outros, nomeadamente determinados fornecimentos e serviços externos, que também acompanham, digamos que, a evolução das vendas, mais consumos e, portanto, determinados fornecimentos e serviços externos poderão também ser efetivamente variáveis. Esta empresa tem ali o custo das mercadorias vendidas para cada um dos 3 anos e depois a média e uma determinada percentagem dos fornecimentos e serviços externos que foi calculado pela entidade é aqui contemplada como de natureza variável. Portanto, o total dos gastos variáveis, 16 milhões e 15, 418,33 para 2021, assim sucessivamente para 2023, e depois uma média dos 3 anos em 16 milhões 761, 250,80. Chama-se margem de contribuição à diferença entre o total da produção e o total dos gastos variáveis. Portanto, se nós subtrairmos ao valor, se ao valor da produção subtrairmos os gastos variáveis, vamos ter a margem de contribuição da empresa e que está assim já calculada, a margem de contribuição. Depois foi necessário espelhar os gastos fixos, ou seja, aquele conjunto de gastos que permanecem constantes independentemente do volume das vendas ou da produção. E aqui inclui-se nomeadamente os fornecimentos e serviços externos, por exemplo, uma renda que é paga em relação a instalações, que vai permanecer sempre a mesma, independentemente das vendas aumentarem ou diminuírem. Os próprios gastos com pessoal, na sua grande generalidade, são fixos, porque independentemente do volume de vendas, a empresa suporta as remunerações dos trabalhadores, a segurança social associada ao custo da empresa. Obviamente que aqui dentro dos gastos com pessoal poderá haver alguns, nomeadamente comissões, pagas a vendedores que efetivamente variam em função de vendas e aí esses deverão ser reconhecidos ou considerados como de natureza variável. Todavia, nesta empresa considerou-se que todos os gastos com pessoal eram fixos, não havia comissões de vendas e assim estão aqui todos contemplados. Depreciações, imparidades, outros gastos fixos, um total de gastos fixos assim identificados na linha agora sublinhada. Bom, o resultado operacional da empresa vai ser calculado pela margem de contribuição anteriormente determinada, subtraindo agora todos os gastos fixos, temos os resultados operacionais da empresa. Entretanto, esta empresa suportou os juros, e agora já numa área financeira, também os obteve, mas de natureza mais residual, juros e rendimentos similares obtidos, juros e gastos similares suportados, tem aqui um resultado financeiro, obviamente negativo, não é? Porque os juros suportados foram muitíssimo superiores aos obtidos. Esta empresa tem empréstimos bancários e suportou estas quantias agora identificadas ao longo do triênio em juros. Em média, 655.195,80 de juros na média do triênio. O resultado antes de impostos está assim determinado. O RAI, resultado antes de impostos. Bom, então, tendo assim uma estrutura de demonstração dos resultados, com os rendimentos elencados e que farão parte de um total da produção da empresa. Os gastos divididos em variáveis e em fixos. A margem de contribuição calculada, com o total dos rendimentos que fazem parte da produção subtraídos dos gastos de natureza variável, a margem de contribuição, depois o conjunto dos gastos fixos e o resultado operacional,
subtraindo à margem de contribuição os gastos fixos, que por sua vez, subtraindo os juros suportados do resultado financeiro, aqui negativo, contemplando também uma pequena parcela que a empresa teve de aplicações financeiras das quais obteve juros, temos o resultado antes de impostos. E estamos agora em condições de aplicar um conjunto de fórmulas para calcular aqui os nossos indicadores. Vamos começar pelo ponto crítico das vendas. Bom, o ponto crítico das vendas demonstra-se em termos de fórmula que ele é calculado da seguinte maneira. Para calcular o ponto crítico em valor, utiliza-se uma fórmula que se demonstra, mas que eu vou aqui apenas apresentá-la. O ponto crítico em valor é calculado dividindo os gastos fixos totais da empresa por 1 menos o quociente ou a divisão dos gastos variáveis totais pelas vendas totais. Claro que esta equação pode ser resolvida considerando na sua resolução e aqui contemplando a resolução aqui do denominador, chegamos ao ponto crítico considerando os gastos fixos totais a dividir pela margem de contribuição, e a margem de contribuição seria as vendas globais da empresa menos os gastos variáveis totais sobre as vendas. E, portanto, isto vai nos dar o ponto crítico resolvendo a equação inicial e apresentando-o assim desta forma. São iguais, mas está apresentada de uma forma distinta e que nos vai facilitar mais aqui o respectivo cálculo. A margem de contribuição no cálculo do ponto crítico ela é fundamental para compreender a viabilidade económica da empresa, pois fornece uma análise clara de quanto das vendas está disponível para cobrir os gastos fixos. E, portanto, esta margem de contribuição contempla ali as vendas globais da empresa, subtraindo também os gastos variáveis totais, não apenas o custo das mercadorias, porque se utilizássemos apenas o custo das mercadorias teríamos uma margem bruta, mas aqui os gastos variáveis vão além do custo das mercadorias. Há uma parcela, como vimos, dos fornecimentos e serviços que também são gastos variáveis. E, portanto, temos aqui uma ampliação de um conceito que é a margem de contribuição, onde os gastos variáveis são totais. Bom, desta forma, aplicamos agora para o cálculo do ponto crítico das vendas. Então, vamos determiná-lo considerando os gastos fixos da empresa, vamos identificar os gastos fixos e vamos dividi-los, por sua vez, pelo quociente entre a margem de contribuição, agora identificada, dividida pelo volume de vendas da empresa. E, portanto, temos o nosso ponto crítico das vendas, estendendo aqui a todo o período, incluindo depois em termos de média. Bom, este é o ponto crítico das vendas. Por exemplo, quando o ponto crítico das vendas é nomeadamente de 27.831, vamos só aqui à parte teórica, onde fazemos aqui uma explicação. A explicação é feita em relação à média, não é? Temos ali uma média de 29.121.335,54. Esta explicação estende-se aos restantes anos, obviamente alterando cada um dos valores e interpretando em conformidade. Mas para 29.125, aliás, para 29.125.613,50, eu alterei ali a média que estava errada, portanto já calculei corretamente, 29.125.613,50. O que é que isto significa? O que é que significa um ponto crítico de 29.125
613,50 ou um ponto crítico de 27.831.979,21 ou em cada um dos anos. O significado é o seguinte, por exemplo, se tomarmos o tal valor da média, se o ponto crítico de vendas for 29.125.613,5, isto significa que a empresa precisa alcançar um volume de vendas deste valor para cobrir todos os gastos fixos e gastos variáveis. E neste estado, neste ponto de equilíbrio, não é? A empresa está em situação de equilíbrio. Este é o break-even point, onde a receita obtida, neste caso a partir do volume de vendas, é exatamente igual à soma dos seus custos. E resultando aqui um resultado rigorosamente igual a zero. Portanto, no ponto crítico, não há lucro nem há prejuízo. O resultado é meramente zero. Ora, uma coisa é o ponto crítico, outra coisa são as vendas reais. E, portanto, as vendas reais são as vendas e serviços prestados que realmente, efetivamente, a empresa conquistou. E se nós quisermos calcular a margem de segurança em valor, bastará para tal fazer a diferença entre as vendas reais e o ponto crítico. E temos o quanto a empresa realmente se distancia do ponto crítico. Mas também o podemos fazer em termos percentuais. A margem de segurança em percentagem. E ela nada mais é, a margem de segurança em percentagem, e vamos até aqui calcular em percentagem, nada mais é do que pegar no volume global das vendas, subtraí-lo ao valor do ponto crítico, e já temos aqui o quanto as vendas são superiores ao ponto crítico, o quanto a empresa terá de decair em vendas, entre aspas, para alcançar o ponto crítico. Vamos então fazer esta diferença, já está identificada, e vamos dividi-la pelo volume de vendas para obtermos assim 30,42%, 31,19, 27,32 relativamente ao período final de 2023 e depois fazendo ali a soma dos três e dividindo essa soma por 3, temos em média que a margem de segurança para o respectivo triênio foi de 29,64. O que é que significa uma margem de segurança de 29,64%? Bom, a margem de segurança, uma margem de segurança de 29,4%, só para confirmar, 29,64%, assim é que é, tem a ver ali com os arredondamentos, mas uma margem de segurança de 29,64%, tome-se ali 29,64%, indica que o volume de vendas da empresa é 29,64% superior ao ponto crítico das vendas. Ou seja, ao nível mínimo de vendas necessário para cobrir todos os gastos fixos e variáveis. Este indicador é fundamental para avaliar a solidez financeira da empresa e a sua capacidade de enfrentar flutuações nas vendas sem incorrer em prejuízos. Obviamente que esta interpretação da margem de segurança, por exemplo, sendo de 30,42, significa que o volume de vendas real da empresa está 30,42% acima daquilo que é o seu ponto crítico. 31,19, o volume real de vendas está 31,19% acima daquilo que é o seu ponto crítico, superior ao ponto crítico. E, portanto, no fundo, isto é uma margem, uma almofada que a empresa tem. Geralmente, indo aqui à questão mais teórica sobre um conjunto de referências, em geral, uma margem de segurança superior a 20% é considerada saudável, indicando que a empresa está bem posicionada em termos do risco financeiro. E sendo assim,
uma margem de segurança de 29,64, não é? Porque na verdade foi 29,64, sugere a média, não é? Sugere que a empresa goza de uma posição sólida, proporcionando uma maior proteção contra variações adversas. E, portanto, há muito a dizer sobre a margem de segurança em termos de referências de autores conceituados, mas aquilo que é fundamental é perceber que a margem de segurança, ela, no fundo, estabelece em termos percentuais o quanto as vendas reais estão acima do ponto crítico. E por falar em ponto crítico, nós podemos calculá-lo em função do volume de negócios da empresa, mas também podemos calculá-lo com uma maior amplitude no âmbito dos rendimentos, considerando o total da produção. Porque efetivamente a empresa tem as suas vendas, mas a empresa obtém rendimentos, mesmo na área operacional, que provém de outras fontes. Quer seja dos subsídios à exploração que recebe do Estado, nomeadamente para compensar preços de venda, subsídios à exploração, para a atividade operacional da empresa e que são contabilizados nos rendimentos, os trabalhos para a própria empresa e outros rendimentos também da área operacional. E, portanto, isto fornece à empresa um conjunto de rendimentos já de natureza global, mas na área operacional, que são superiores ao próprio volume de negócios. E, portanto, nós podemos calcular o ponto crítico tomando agora como referência não apenas o volume de negócios, que de facto é materialmente o mais relevante, sem dúvida, mas considerando o ponto crítico na perspectiva da produção como um todo. E, portanto, o volume de negócios é de 40 milhões, mas a produção, contemplando outros rendimentos aqui na exploração, são 45.335.671 para 2021 e, portanto, há sempre uma diferença entre o volume de vendas desta empresa e aquilo que é a produção, mais contemplando mais estas outras componentes de rendimento, onde se destaca muito nesta empresa a questão dos subsídios à exploração, que tem relevância aqui. Ora, nesse âmbito, calcular o ponto crítico, mas na perspectiva da produção, ampliando assim o conceito, dando ou alargando as vendas à produção da empresa. E desta forma vamos dividir os gastos fixos da empresa, mas agora pela margem de contribuição da empresa, a qual é dividida pela produção. E desta forma temos um conceito de ponto crítico, mas no âmbito da produção. E estendendo aos restantes anos e fazendo então o ponto crítico em termos médios do triênio, o de 2021, o de 2022, o de 2023, e dividindo aqui por 3, vamos só apontar ali, dividindo por 3, temos assim que em termos médios a empresa, em termos de ponto crítico, considerando todo o âmbito, neste caso, não só das vendas, mas também de outras componentes de rendimentos, onde se destacava os subsídios à exploração, em particular, mas também trabalhos para a própria empresa e de uma forma um bocadinho residual ali os outros rendimentos, este indicador permite determinar o volume de produção, agora o volume de produção, necessário para cobrir todos os gastos fixos e variáveis da empresa, resultando, obviamente, num estado de equilíbrio em que não se gera lucro ou prejuízo. Também se pode calcular a margem de segurança, não é? Se para tal dividirmos, vamos calcular em percentagem e vamos fazer o seguinte: vamos pegar na produção real, ou seja, produção real, menos
o ponto crítico, que foi calculado anteriormente, dividido novamente pela produção real. E isto permite-nos ter 30,42, as percentagens vão ser exatamente as mesmas, o que depois, em termos médios, portanto, os 30,42 mais o valor de 31,19 com 27,32 e dividindo por 3, temos então a média de 29,64. A interpretação é a mesma relativamente à anterior margem de segurança. Por fim, vamos calcular as alavancagens. A alavanca operacional, a alavanca financeira e a alavanca combinada. E vamos dar aqui uma interpretação do significado destas métricas que medem também o risco da empresa na vertente operacional, financeira e depois combinada. Este conceito de alavancagem, tanto operacional como financeira, é fundamental para analisar a estrutura de gastos da empresa no âmbito, nomeadamente, da gestão financeira. E, portanto, para calcular a alavanca operacional, vamos usar uma fórmula onde dividimos a margem de contribuição da empresa, anteriormente calculada, pelo seu resultado operacional. E já vamos interpretar isto. Temos aqui o resultado operacional da empresa, agora identificado, resultados operacionais, e dividimos assim, e temos 3,2873, 3,2064 e 3,6609 para 2023. Se pegarmos nos três valores, somando os três valores e dividindo por 3, temos a média. E, portanto, a média do grau de alavanca operacional para o triênio foi de 3,3849. Eu vou calcular as outras e já vou interpretar as três. Os 3 graus de alavanca. Financeira, relativamente à empresa, a fórmula dividir o resultado operacional da empresa pelo seu resultado antes de impostos. E temos então 1,093, 1,061 e 1,0867. Se considerarmos cada um dos valores, o primeiro, o segundo e o terceiro, e se os dividirmos assim, desta forma, por 3, vamos ter a média de 1,0802 de grau de alavanca financeira. Por fim, vou calcular o grau de alavanca operacional. O grau de alavanca operacional nada mais é do que, o grau de alavanca combinada nada mais é do que o grau de alavanca operacional vezes o grau de alavanca financeira. Ou então, poderíamos, por exemplo, vejam aqui a fórmula do grau de alavanca operacional, margem de contribuição a dividir pelo resultado operacional, vezes resultado operacional a dividir pelo resultado antes de impostos. Este resultado operacional cortava com este resultado operacional e de tudo isto resultaria margem de contribuição a dividir pelo resultado antes de impostos, que é também a forma de se calcular o grau de alavanca combinada. Mas vamos fazer aqui o produto. O produto, portanto, multiplicando o grau de alavanca operacional com o grau de alavanca financeira e vamos ter assim os totais, incluindo depois a média. E agora vamos interpretar. O que significa um grau de alavanca operacional, um grau de alavanca financeira, um grau de alavanca combinada. O que significa cada um destes valores? Comecemos pelo grau de alavanca operacional. O que é que significa uma empresa em 2021 ter apresentado um grau de alavanca operacional de 3,2873 ou em termos da média do triênio, por exemplo, o que é que significa um grau de alavanca operacional
de 3,3849. Bom, indo aqui para a parte teórica, o grau de alavanca operacional é uma medida que indica como a margem de contribuição de uma empresa está relacionada com o seu resultado operacional. E, por exemplo, quando falamos em 3,3849, vamos identificar aqui a média. Um grau de alavanca operacional de 3,3849 significa que uma variação de 1% nas vendas, resultaria numa variação de aproximadamente 3,38% no resultado operacional. Ou seja, por cada variação percentual unitária registada no volume de negócios, o resultado operacional varia em 3,38%. E quanto maior for este indicador, maior é o risco da empresa. Maior é o risco da empresa, pois significa que grande parte da margem de contribuição é absorvida pelos gastos fixos, que são independentes do nível de atividade. Portanto, em termos práticos, isto indica que a empresa tem uma estrutura de custos relativamente alta e uma alta alavancagem operacional pode aumentar a rentabilidade quando as vendas estão em crescimento, isso é ótimo, não é? Portanto, quando tudo cresce, o resultado operacional cresce ainda mais, mas também aumenta o risco durante períodos de baixa de vendas, porque é tudo em função de crescimento ou de decrescimento. E os custos fixos permanecem. E aí é que está o grande problema. E o que é o grau de alavanca financeira? Bom, o grau de alavanca financeira, só para recordar, nós calculamos-lo dividindo o resultado operacional pelo resultado antes de impostos. E obtivemos assim valores para o triênio e depois uma média. Vamos analisar a média de 1,080. E o que é que significa um grau de alavanca financeira de 1,082, para sermos mais rigorosos, exatamente como está? Em primeiro lugar, como eu disse, o grau de alavanca financeira mede a sensibilidade do resultado antes de impostos em relação ao resultado operacional. Com um grau de alavanca financeira de 1,0802, portanto está muito próximo do 1, sugere que um aumento de 1% no resultado operacional levará a um aumento de 0,08% no resultado antes de impostos. Portanto, este indicador, no fundo, que é um indicador muito baixinho nesta realidade em concreto, não é? Por exemplo, a alavanca operacional era alta, mas a financeira não é de todo alta. E, portanto, isto significa que a empresa está relativamente pouco endividada e que a sua estrutura de capital não provoca uma grande variação no retorno ou na rentabilidade, o que inicialmente é positivo porque implica, logicamente, menos risco financeiro. Aliás, o grau de alavanca financeira, ao apresentar valores muito próximos da unidade, não é? 1,0802, isto significa que por cada variação percentual unitária no resultado operacional, o resultado antes de impostos varia em 1,08% aproximadamente. Ou seja, varia quase na mesma magnitude. E realça-se que o grau de alavanca financeira avalia a capacidade da empresa em fazer face aos compromissos com encargos financeiros. Claro que, quanto maior for este indicador, maior o risco financeiro. Porque significa que o resultado operacional é maioritariamente absorvido pelos gastos financeiros. O que não acontece nesta empresa. Se o resultado operacional for positivo
eventualmente este indicador negativo, isto significa que os gastos financeiros excedem o valor do resultado operacional. Isso aí será, efetivamente, um forte risco que a empresa tem. Não é o caso desta empresa, que por este indicador, esta empresa não apresenta um elevado nível de risco financeiro. E agora, por fim, o grau de alavanca combinada. O grau de alavanca combinada, conforme nos recordamos, é calculado multiplicando o grau de alavanca operacional com o grau de alavanca financeira. Ou então, dividindo a margem de contribuição pelo resultado antes de impostos, porque, como eu expliquei, multiplicando um pelo outro, este resultado operacional pela matemática cortaria com este resultado operacional e tudo fica a margem de contribuição a dividir pelo resultado antes de impostos. O que é que significa um grau de alavanca combinada, por exemplo, de 3,65 obtido em termos de média do triênio? Bom, o significado da combinada ou a total, ela, em primeiro lugar, representa a interação entre a alavancagem operacional e a financeira. E a fórmula deu 3,6578, só para confirmar. O que é que isto significa? Vamos considerar ali 3,65, porque tem a ver com arredondamentos. 3,65. Sugere que, considerando a influência combinada da alavancagem operacional e financeira, um aumento das vendas, ou um aumento de 1% nas vendas, foi ali feito arredondamento para 3,66. Um aumento de 1% nas vendas pode resultar num aumento de 3,66 no resultado antes de impostos. Este grau de alavanca sugere que a empresa está a capitalizar sobre a sua estrutura de custos e financiamento, fazendo com que as variações nas vendas tenham um impacto amplificado nos lucros da empresa. No fundo, 3,66 ou 3,6565 significa que por cada variação unitária ou cada variação percentual unitária no volume de negócios, o resultado antes de impostos, portanto o RAI da empresa e consequentemente também o resultado líquido, vai variar em 3,65 ou 3,66, fazendo ali o arredondamento. O ideal é que se observe este indicador comparativamente com outras empresas ao longo do tempo, uma vez que a análise comparativa dentro daquilo que é o próprio setor de atividade da empresa é fundamental em análise económica ou financeira. Ou seja, temos aqui os indicadores da empresa em concreto, mas uma avaliação mais profunda terá de comparar os valores da empresa com os valores setoriais da mesma, de forma a podermos comparar a performance da nossa empresa com o setor ou a média setorial onde nos enquadramos. Muito obrigado por ter visualizado este vídeo. Até uma próxima oportunidade. Até breve.